Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Você está aqui no canal Contabilidade Consultiva, que é o maior canal de vendas e gestão para contadores no Brasil. Meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário contábil, sou sócio de uma rede de contadores consultores e nós levantamos essa bandeira da contabilidade consultiva, essa bandeira que diz que os contadores podem ser muito mais do que garantidores da conformidade, os contadores podem ser muito mais do que geradores de impostos, de folha de pagamento, os contadores podem ser agentes de transformação, agentes para gerar o sucesso das empresas, gerar prosperidade e com isso, eles mesmos, contadores e contadoras, terem mais prosperidade, terem mais dinheiro no bolso, né? Afinal de contas, você também precisa de dinheiro para você ter a qualidade de vida que você espera, para você gerar a qualidade de vida para a tua família que você espera. E tudo isso vai ser possível quando você agregar mais valor para o teu cliente. Então, todo dia tem live aqui no canal para te ajudar nessa jornada de te transformar em um contador consultor, em uma contadora consultora. E eu tenho a honra de ter você do meu lado aqui nesse canal, junto com outros 56 mil profissionais contábeis, contadores, empresários da contabilidade, enfim, esse grande ecossistema que a gente está construindo. Muito obrigado aí pela sua confiança, especialmente você que está comigo ao vivo nessa sexta-feira, sextou, é isso mesmo, sextou. E vamos para um bate-papo leve, como sempre, mas um bate-papo importante, porque hoje nós vamos falar, eu vou te passar o passo a passo para você convencer os clientes a não misturarem as finanças pessoais com as finanças da empresa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você que está ao vivo comigo. Você tem algum cliente que mistura dinheiro da empresa com dinheiro da família, hein? Diz para mim, se você conhece um cliente, coloca aí, eu. Se você conhece um cliente que faz isso, pode ficar tranquilo que o seu cliente não vai entrar nessa live. Isso é uma live exclusiva para contadores. Conta para mim, abre seu coração. E essa live aqui, inclusive, gente, faz parte de uma maratona de aquecimento que eu estou fazendo para o meu grande evento do ano, a Semana do Contador Anticrise. É um evento onde eu ensino como os contadores podem sair da crise, como eles podem conquistar clientes, 30 novos clientes em menos de um ano. E não é qualquer tipo de cliente, são empresas que valorizam o trabalho dos seus contadores e pagam honorários acima de R$1.000 por mês. Ou seja, eu vou te ensinar a adicionar no teu faturamento mensal R$30.000 por mês. O que você faria aí com R$30.000 por mês a mais do teu faturamento, hein? Dá para fazer muita coisa, hein? Dá para você contratar novos funcionários, dá para você aumentar a tua remuneração, dá para você delegar mais tarefas para eles, implantar tecnologia. É isso que eu vou te ensinar. A maior parte dos seus problemas eu posso apostar. A solução deles passa por você botar dinheiro novo na sua empresa. E é exatamente isso que eu vou te ensinar na Semana do Contador Anticrise, que vai rolar dos dias 28 de junho até 1º de julho. Daqui a 2 semanas. Então, se você não está inscrito ainda, vai lá no seu navegador e coloca contadoranticrise.com.br, coloca o seu e-mail e você vai já estar participando. Beleza? Ó, a turma respondendo aqui no ao vivo, ó, eu perguntei se tem gente que tem empresário, cliente, que mistura dinheiro da empresa com dinheiro pessoal, ó. O certificado disse que tem. A Maria, muitos. A Carla falou eu. O Cruz Oliveira, Paula, vários clientes. Então, para mim, isso não é um privilégio, então, dos empresários capixabas, né, onde eu estou aqui no Espírito Santo. É uma habilidade que o povo brasileiro tem, né, de se enrolar. Vamos debater como resolver isso? Eu quero compartilhar como é que a gente trata com os nossos clientes, como eu resolvi isso com vários clientes usando esse método, e eu quero te ajudar a fazer isso daqui para frente. Beleza? Ô Marcos, todos! É isso aí, então vamos lá. Bom, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos refletir. Eu quero tua ajuda, tá? Vamos nessa sexta-feira fazer uma live bate-papo. Eu não quero fazer um monólogo, eu quero que você participe comigo, tá bom? Eu quero tua ajuda. Por que será que os empresários misturam as finanças pessoais com as finanças da empresa? Qual é a causa? Você já parou para pensar nisso? O que faz o empresário misturar o dinheiro? Quem me ajuda nessa aí? Escreve aí no chat. O Diego colocou, o caixa da empresa é o caixa eletrônico, é aquele banco 24 horas, né? É o que mais tem. Quem tem uma teoria? Legal. É a famosa confusão patrimonial. A Juliana trouxe aí, verdade. A Ellen trouxe por falta de controle. Legal, Ellen. É um ponto de vista.
A Fabiola, por desorganização. Legal, Fabiola, obrigado pela tua colaboração. O clique certificados, falta de assessoria do contabilista, legal, um bom ponto de vista. Olha, Ana, por preguiça, por necessidade, o Wellington trouxe. Tudo é uma pessoa só. Eles pensam que o dinheiro é deles. Muito bom, muito bom. Gente, eu acho que existem vários motivos. Ó, o Diego trouxe uma boa, falta de educação financeira. O Léo também trouxe logo em seguida educação financeira, isso aí. Eu acho que existem vários motivos. A gente estaria sendo presunçoso em achar que existe um motivo ou que nós seremos o dono da razão. Desculpa, gente. Eu acho que todos os motivos que vocês trouxeram são motivos plausíveis para esse problema acontecer. Eu acho que eles giram em torno dessas últimas respostas que o Léo trouxe e que o Diego trouxe. Eles giram em torno do que nós chamamos de educação financeira. O Brasil é um país que ele carece de educação financeira. Eu vi certa vez uma entrevista de um camarada falando algo que foi muito interessante, que na década de 80 o país sofreu um período de hiperinflação, um período que ficou conhecido como década perdida. Um pequeno parêntese, né? A década perdida verdadeira foi essa que a gente viveu agora, né? Que praticamente nós não crescemos uma década inteira. Mas chama-se ainda o livro de história década perdida, década de 80. É um período de hiperinflação. E o que a inflação é, gente? A inflação é uma perda entre aspas, uma perda do poder de compra do dinheiro, né? O dinheiro se desvalorizando, a mercadoria dinheiro perdendo valor. E aquele período de hiperinflação, você teve coisas incríveis. Quem viveu aquela época aí, galera? Quem lembra do overnight? Quem lembra aí da marcação dos produtos no mercado? Aquela maquininha? Quem viveu essa época aí? Era uma época que você tinha uma degradação muito rápida de valor, a ponto das pessoas receberem o salário e ter que ir para o mercado fazer compras, porque não sabia quanto era o preço da carne no dia seguinte ou na semana seguinte. Então você estocava comida para você garantir a comida, senão você não sabia se o seu dinheiro ia ter valor daqui a um mês, a 2 meses, ou certamente teria menos valor. E isso fez, disse esse professor, isso fez corroer a visão de longo prazo do brasileiro. O brasileiro ficou um povo que não ficou capaz de enxergar a longo prazo. Ele só conseguia enxergar a curtíssimo prazo a sua sobrevivência. E isso, de fato, realmente tirou... Você vê o povo brasileiro, o investidor brasileiro tem uma visão de muito curto prazo. Quando você pega lá fora, os investidores estrangeiros, eles veem projetos de 30 anos, de 40 anos. Quando você vê, por exemplo, um leilão de aeroportos, vou pegar um exemplo, né? Aqui no Espírito Santo, o aeroporto Capixaba foi leiloado. É um leilão que o payback do aeroporto é em 30 anos. Ou seja, você demora 30 anos para você pagar o investimento que você teve. E o brasileiro, ele tem uma visão de muito curto prazo. E isso fez uma confusão muito grande na forma do brasileiro. Ele já não lidava bem com grana. Eu acho que o brasileiro ele tem um estilo de vida muito solto, assim, né? Muito indisciplinado. Essa é a minha percepção. O povo brasileiro, em geral, não é muito cuidadoso. E depois dessa hiperinflação, isso destruiu a visão de longo prazo brasileiro. E criou várias deformidades, né? Vários problemas. E até uma pergunta que eu faço para você, e é uma provocação, tá? Eu quero provocar você nessa sexta-feira. Você vai me responder no chat, sim ou não? Se eu te desse 1 minuto, você conseguiria me dizer quanto você gastou de combustível no mês passado? Se você seria capaz, em 1 minuto, de me dar essa informação, você coloca sim. Se você não fosse capaz de me dizer, coloca não. Coloca no chat aí. Ó, Hermes, Zeca Pagodinho, é isso aí, deixa a vida me levar. É ruim? Não, é ruim, é bom, né? É um jeito bom de viver, não é ruim não. Mas a conta vem. Mas quem é capaz de dizer quanto gastou com alimentação no mês passado? 1 minuto. Você seria capaz? E olha, isso aqui eu não estou dizendo se quem está certo ou errado não, ou é melhor ou pior não, é só uma reflexão. Mas o ponto é, você como um empresário contábil, você tem que ter esse domínio dos seus números, das suas finanças. Óbvio, você não vai gravar de cabeça, né, gente? Ninguém vai lembrar de cabeça quanto eu gastei com roupa mês passado, mas se for necessário consultar alguma informação, de preferência organizada, sistematizada, você teria que ter. E eu pergunto, os empresários brasileiros têm essa informação? O que você acha? Não tem, né? Eles não têm essa informação.
Então o povo brasileiro é muito indisciplinado, é um povo que tem uma visão de muito curto prazo. E isso tudo atrelado à educação financeira. E ele tem uma visão, eu acho que uma pessoa respondeu algo de maneira muito interessante, né? O povo brasileiro acha que a empresa é ele. Especialmente o profissional, o profissional PJ. O que é o profissional PJ? É aquela pessoa que exerce uma profissão através de uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, um advogado, um arquiteto, um consultor, um contador, tem muito contador que se comporta dessa forma. É aquele camarada, aquela camarada que tem um CNPJ para pagar menos imposto ou para poder atender algum requisito, emitir nota fiscal. Não é porque ele tem uma empresa de verdade, né? Ele é uma eu-presa, é isso que ele tem, ele é uma eu-presa. Muitas pessoas são assim. E aí essas pessoas, de fato, elas acham que essa empresa não existe, né? Até porque, na verdade, se for pensar, a empresa é uma ficção jurídica. A empresa não existe. É uma ficção jurídica, uma ficção do direito. E essas pessoas acham que essa ficção é uma ficção mesmo. Não, ele mistura o dinheiro, pessoa física com a pessoa jurídica. O dinheiro é dela, ela é a empresa é ela. Não respeitam o que a gente chama de princípio da entidade, né? Eles não conhecem esse princípio, ou se conhecem, não respeitam. E aí, galera, como resolver isso? Falamos com problemas de educação financeira, um problema enraizado, que não é de agora, um problema que foi piorado ao longo do tempo. Como resolver isso? Aí, ó, Eliane colocou no comentário, eu abri um salão de beleza e não consegui separar minhas despesas da despesa da empresa. Eliane, isso é importante. É muito importante fazer essa separação, né? Mas você não conseguiu. Eu imagino que você seja da área contábil, por você estar aqui, provavelmente. Ou alguma área relacionada. Imagina, você que é da área não conseguiu. Imagina só quem não é da área. Imagina só uma cabeleireira, tá? Imagina uma cabeleireira que ela é ótima em fazer técnicas de aquela coisa que cola cabelo no outro, gente, mega hair, né? As coisas baratas pra caramba fazer uma mega hair. Vou botar um mega hair em mim. Vou botar um mega hair pra esticar esse cabelão aqui, sei lá, 2.000, 3.000 reais o mega hair. Faz dinheiro com a beleza, gente. Tem cabeleireiro ganhando fortunas verdadeiras de fortuna. Mas não controla o financeiro. Não sabe controlar o financeiro. E eu vou contar uma história pra vocês, como é que eu fiz isso com uma empresa. Foi uma história bem emblemática, eu gosto muito de contar essa história porque ela foi uma história que me marcou bastante. Eu cheguei numa empresa que era um veterinário. Esse cara, o veterinário, ele tinha um laboratório veterinário. Nesse laboratório veterinário, eles faziam exames laboratoriais, né? Exame de fezes, de cachorro, de gato, né? Exame de sangue, exames patológicos, lá, vários exames diferentes. E quando esse camarada contratou a gente, ele estava à beira de falir. Ele estava assim, desesperado. E ele foi pedir ajuda. E, geralmente as pessoas são assim, elas pedem ajuda quando estão na beira do precipício. Eu fui assim e esse cara também foi. Como nós temos boa referência aqui no nosso estado de atendermos esse segmento veterinário, a gente foi chamado e fomos fazer uma reunião. E aí, na reunião com ele, eu conversando com esse empresário, eu falei, me conta como é que é a tua empresa e tal, o que você está vivendo hoje, qual o desafio que você tá vivendo e tal. Não, minha empresa não dá lucro de jeito nenhum, todo mês ficando no negativo, eu não estou mais com dinheiro, a crise está vindo forte, não sei o que e tal. E eu perguntei, beleza, e qual é a remuneração dos sócios hoje? Ele falou assim mesmo para mim, eu não tiro de remuneração da empresa, eu não ganho nada da empresa. Ele falou assim para mim, eu olhei para ele, entendi, mas para eu poder entender melhor o teu contexto, como é que você sustenta sua família? Você trabalha? Você tem outra ocupação? Não, essa aqui é a minha única ocupação. Eu falei, filho da mãe, ele está tirando dinheiro da empresa. Mas como é que você faz para pagar suas contas? Minha esposa trabalha, tem a remuneração dela, e eu, vez ou quando, pago alguma despesa aqui pela empresa. Vez ou outra só, pago alguma coisinha aqui. Enfim, esse cara tinha uma mistura total nas finanças dele com a empresa. Qual era o contexto adicional? Ele tinha recém-admitido uma nova sócia, uma moça mais nova, cheia de gás, que tinha entrado na empresa. Só que ela entrou numa empresa que já estava toda viciada. Uma empresa viciada com esse mau hábito, esse vício do empresário pegar o dinheiro da empresa e misturar, simplesmente misturar. Nós chegamos a ver depois que ele fazia compras do supermercado no cartão de crédito da empresa. Tem um mercado aqui no Espírito Santo chamado Carone. Carone é um sobrenome de uma família.
E quando você olha Carone, porra, que nome ruim, né, de supermercado, dá a impressão de caro. É um dos mais baratos, assim, de competitividade, preço médio é o Carone. Você vê lá boletos e boletos, cartão de crédito, Carone. Jesus, o que um laboratório veterinário vai comprar no Carone? E tava lá fazendo compra de supermercado. Você já viveu isso, gente? Pegar um empresário que faz compra de mercado, paga combustível, abastece o combustível do carro dele, paga no cartão da empresa? Isso já aconteceu com você? E sabe qual é a questão? Esse cara fazia isso há muitos anos. Não era pouco tempo não, mas há muito tempo ele fazia isso. Aí, Eren, muito. A Clau, o tempo todo. Você vê que é um problema nacional, né? Ele fazia isso há muito tempo. E eu te pergunto, como é que você muda um hábito? Um hábito, quando uma coisa negativa é um vício. Como é que você muda um vício que a pessoa está viciada há tanto tempo? Você acha que vai ser de uma hora para outra que você vai mudar esse vício? Thalita, churrascaria. Não eu, meu cliente. Churrascaria até que dependendo do negócio, Thalita, pode sim ser uma despesa, né? Da empresa, depende, né? A gente não sabe. Bom, tem vários clientes assim. Tem caso, gente, de cliente que eu já ouvi pagando balada, assim. Balada, essas casas noturnas, casas de danças exóticas. Casas de danças exóticas. Imagina só, na empresa. E aí, como é que você faz para virar esse jogo? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Isso pode parecer contraintuitivo. R$500 o almoço. Come-se bem na sua cidade, hein, Thalita? Pode ser. Pet shop. Como é que faz para virar esse jogo? Presta atenção. Eu vou fazer uma provocação para você. Fica comigo. Para que virar esse jogo? Por que querer mudar algo de uma hora para outra que a pessoa já está viciada naquilo? Você acha que vai conseguir mudar um vício de alguém? Pensa um vício, sei lá, fumar. Fumar, muitas pessoas entendem que é um vício, né? Um hábito ruim, que faz mal à saúde. Como é que um fumante larga o cigarro? É de uma hora para outra? Até tem gente que faz, tá? Eu conheço gente que fez isso. Não fumo mais, pum, acabou, nunca mais fumei. Mas a maioria das pessoas não é assim. Não basta a educação. Olha, para de fumar que faz mal. Funciona? Não. Na maioria das vezes, não. Como é que você muda um vício? Tem que ser gradativo. E tem que ser estratégico. Você tem que substituir o vício dele. E eu vou te mostrar como eu substituí o vício desse camarada. O que acontecia? Ele fazia gastos em prol da família, usando o caixa da empresa, especialmente o cartão de crédito da empresa. O que acontecia? Isso é um ponto muito importante, gente. É uma decisão estratégica que é sempre importante você levar isso para o teu cliente. Quem serve quem na relação empresa-família? Será que é a família que serve ao negócio ou é o negócio que serve à família? Porque veja só, se for a família que serve, se for o negócio que serve à família, nós temos um problema muito grave. Porque a família, as pessoas, elas têm uma demanda infinita. Todos nós, seres humanos, queremos sempre mais, sempre o melhor. Quem diz isso é uma parte do nosso cérebro chamado límbico, cérebro límbico. É um cérebro que está sempre insatisfeito. Ele quer sempre mais. Se ele mora numa casa, daqui a pouco ele quer uma casa melhor. Ele andava a pé, começou a andar de carro, daqui a pouco é um carro melhor. Ele começa a comer uma comida gostosa, daqui a pouco é uma comida mais requintada. Ele está sempre insatisfeito. E a gente deve muito a essa parte do nosso cérebro, né, o cérebro límbico, porque foi o que fez a nossa espécie evoluir. Se não fosse o cérebro límbico, talvez estivéssemos desenvolvido, né, talvez estivéssemos na caverna até hoje. É o cérebro que está infeliz, inconstante o tempo todo, né? Ele quer sempre mais. Mas o que acontece é que as pessoas querem sempre mais. Elas têm demandas infinitas. Só que a empresa tem uma capacidade financeira finita. Então, se você deixa a família
os desejos da família comandarem as finanças, você quebra uma empresa. Até porque, via de regra, a família consegue se reproduzir mais rápido do que a empresa. A empresa ela tem um mercado que tem que absorver ela tem concorrentes, ela tem dificuldades. A família pode se proliferar muito rápido. Você tem lá um pai com 3 filhos, cada filho bota um acompanhante do lado, uma companheira ou um companheiro, pronto, você já tem aí nessa relação 7 pessoas. O pai e os filhos e os companheiros. E você bota filhos nessa história, pum, acabou. Uma família inteira dependendo de um negócio, uma família quebra o negócio. Você já acompanhou esse processo? De uma família quebrando o negócio? Às vezes um negócio promissor, às vezes um negócio bom, mas uma família quebrando o negócio, já aconteceu com você? Diz pra mim aí no chat. Eu já presenciei isso. E quando você se deparar com isso, faz essa provocação pro teu cliente. Cliente, quem serve a quem? É a família que serve o negócio ou o negócio que serve a família? Porque se o negócio servir a família, você pode colocar ele em risco. O correto é a família servir o negócio. É a família que serve, que se dispõe para fazer esse negócio crescer, para que ele prospere, para que as próximas gerações possam usufruir, possam colher frutos disso. Aí, Elaine, na pele, sentiu na pele. Maria Lúcia já... É isso aí, gente. Então, é o que acontece com muitos pequenos empresários. Eles não conseguem definir quem serve a quem. Às vezes até de maneira involuntária. E como virar esse vício? A questão é, por que virar ele agora? Não é melhor a gente substituir esse vício e dar clareza para ele? Porque o que acontece com essas pessoas? Elas não sabem, elas não totalizam os gastos delas. Elas não fazem a menor ideia de quanto eles gastam através da empresa. Teve uma história que um professor meu me contou muito importante, muito marcante para mim, quero contar ela para você. E hoje está sendo uma live mais light, tá, gente? Tô de uma maneira mais leve hoje, que sexta-feira, né? Mas são histórias poderosas, são histórias que você vai guardar. Esse professor meu, da Fundação Getúlio Vargas, ele fez um trabalho junto com o Sebrae numa comunidade de pescadores. E era uma comunidade de pescadores que tinha uma situação financeira mais precária, né? E ele fez justamente um trabalho de educação financeira com essa comunidade. E uma das mentorias lá, das aulas, eles estavam reclamando, os pescadores reclamando que nunca sobrava dinheiro, que era um aperto financeiro, sempre muita dificuldade. E ele descobriu que esses pescadores tinham um hábito, um vício, que era o seguinte: sempre que quando eles encerravam a pescaria, eles iam lá, um grupo deles, e comia um pastel e tomavam um caldo de cana. Esse pastel, esse caldo de cana, custavam R$3. Eu não sei você, pastel com caldo de cana na tua cidade, vocês têm aí pastel, aquela feirinha, sabe? Feirinha livre com pastel, caldo de cana. Você sabe como é que é isso aí? Quando você passa do lado, aquela gordura velha, ela começa a cheirar, isso entra no seu corpo e vai corroer seu corpo. Porque é um prazer tão grande a gordura, né? O teu corpo fica vibrando, fala, por favor, me dê, papai, me dê. Porque foi a gordura que fez a gente sobreviver, né? Acumular gordura, e meu corpo é bom nisso, acumular gordura para fazer a gente sobreviver por longos períodos de inverno, de dificuldade. Enfim, quem resiste a um pastel e um caldo de cana, gente? Esses pescadores também não resistiam. E custava R$3. E aí esse professor fez a seguinte reflexão. Vamos lá, vocês gastam R$3 por dia. Vocês trabalham 22 dias no mês. Então vocês gastam R$66 por mês. E vocês trabalham 12 meses no ano. Ou seja, vocês gastam com o pastel R$792. Naquela época, o salário mínimo era coisa disso aí. Pescadores, vocês já pararam para pensar que vocês gastam um mês do ano só para comer pastel e tomar caldo de cana? Um mês do ano para comer pastel e tomar caldo de cana. E ele contou, né? Quando ele fez essa reflexão, essa conta com os pescadores, eles ficaram todos assim parados. Porque eles nunca tinham anualizado os gastos deles. Eles sempre pensavam no R$3. Mas quando você anualiza o gasto e você lembra que o dinheiro que você ninguém ganha, né? O dinheiro que você faz, ele em troca do seu trabalho, quando você faz essa equivalência,
ele chegou à conclusão que eles gastavam praticamente um mês do ano só para comer pastel e tomar caldo de cana. Aí depois de alguns segundos de silêncio, um pescador falou: mas professor, eu não consigo deixar de comer o pastel e o caldo de cana. O que eu faço? E o professor deu uma sacada genial. Ele falou: pescador, chamou ele pelo nome, se você não consegue resistir à tentação, troca o caminho de casa. Se a tentação é muito forte, se aquele cheiro do óleo frito do pastel, se aquele ambiente para você, se isso é uma tentação forte demais, troca o caminho de casa. Pelo menos uma vez, vai lá dar passadinha, dá aquela recaída, mas troca o caminho de casa. Não cede a essa tentação. E essa história é muito marcante porque no final o professor fez a seguinte provocação pra gente, que é a provocação que eu faço pra você agora. Segura essa. Qual é o pastel da sua vida? O que é aquilo que você está fazendo que está drenando suas finanças, que está drenando a sua energia, que está drenando a sua produtividade? Qual é esse pastel? Porque todos nós temos um pastel. Talvez alguns pastéis. Os empresários também têm pastéis. Às vezes são pastéis financeiros, às vezes são pastéis comportamentais, mas que drenam esse empresário, o resultado dele. E os empresários também têm isso. E o primeiro caminho para você ajudar ele a sair desse vício é fazer como o professor fez com esses pescadores, que é anualizar os gastos. Porque quando você anualiza, você começa a dar uma dimensão mais clara do que ele é. Vou dar um exemplo para você. Esse exemplo, acho que isso já aconteceu com você. Você já viu como o cliente fica assustado quando ele vê o total de tarifas bancárias que ele paga no mês ou no ano? Você já viu isso? Ah, eu pago R$3,50 por boleto. R$3,50? Porra. Vai pagar lá mais R$120 de tarifa de manutenção e tarifa de seguro prestamista. Sei lá que porcaria de seguro é esse. Tarifa de não sei o quê, tarifa de não sei o quê. Coloca isso no mês. Coloca isso no ano. E você vai ver que um profissional PJ pode gastar R$1.500 por ano só com tarifa bancária. Um PJ, tá? Que não emite boleto bancário. Se ele for correntista do Itaú, ele gasta R$1.500 no ano. R$1.500. O que dá pra fazer com R$1.500, gente? Pô, dá pra comer um pastel, não dá não? Dá pra comer um pastel. Então, meus amigos, você precisa anualizar o gasto do cliente. Mas veja só, preste atenção. E aí vem um ponto. Não tenta mudar o hábito dele agora. O que você precisa fazer, e agora eu estou te falando do ponto de vista da gestão. Eu não estou te falando do ponto de vista da contabilidade. Ah, Pedro, o que você está falando é errado, porque pelo princípio da entidade nós não poderíamos misturar as finanças pessoais com as finanças corporativas. Correto? Isso está certo. Mas há quantos anos esse empresário faz isso? Aqui tem um termo que é o seguinte, é um termo um pouco feio, então me desculpe a palavra, mas cagado e meio, qual a diferença? O cara já está todo cagado, o cara já está todo errado. Ele ficar mais 3, 4 meses errado, não vai ser isso que vai aumentar muito o risco dele não, ele já está todo errado, já faz isso há anos. Então preste atenção, no primeiro momento, não tenta separar as finanças dele. Porque se você tentar separar as finanças deles, é como se você chegasse para um fumante que está fumando há 25 anos e tirar o cigarro dele à força. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai arrumar um maço de cigarro, vai fumar escondido de você. E vai quebrar o vínculo de confiança com você. E daqui a pouco aquela ponte de confiança que você tinha, ela acabou. Porque você forçou a barra, você avançou o sinal, não era o momento ainda. O caminho para você conseguir tirar esse empresário desse vício é você separar isso na gestão financeira. Presta atenção. É você separar isso na gestão financeira. Deixa o empresário gastar o dinheiro na empresa. Você não vai virar esse vício dele de uma hora para outra. Mas na gestão financeira, você cria uma categoria separada. Uma categoria que você pode chamar de várias formas. Vou até mostrar para você aqui. Vou compartilhar aqui minha tela. Ou vou filmar aqui a tela, na verdade, né? Não dá para compartilhar no Instagram, de um fluxo de caixa de um empresário, desse empresário, inclusive. Fluxo de caixa. E separa isso.
todos os gastos que esse empresário fizer, gastos que são gastos da pessoa física, gastos que são não identificados, todos esses gastos você categoriza ele. Uma categoria específica. Vou mostrar aqui para você. Vou virar aqui a câmera. Cadê? Aqui. Esse aqui foi um fluxo de caixa que nós salvamos desse empresário na época. Obviamente que eu escondi o nome da empresa, né, para preservar o cliente. E o que a gente fazia? Esse empresário, isso aqui é um fluxo de caixa financeiro, a regime de caixa. Isso é da gestão financeira, isso não é um DFC, não é uma demonstração contábil. Por ser uma demonstração financeira, a gente tem liberdade gerencial. Eu não sou obrigado a seguir obrigatoriamente CPC, IFRS, isso é uma informação para tomada de decisão, ok? E aí o que acontecia? Nesse empresário, se você reparar aqui, nós criamos uma categoria que, para facilitar, a gente chamou de distribuição de lucro. Tá vendo aqui? Distribuição de lucro. A gente chamou essa categoria de distribuição de lucro para ele entender que esse dinheiro que ele estava tirando da empresa era o dinheiro que era da família, não era o dinheiro para a empresa, da operação. Essa estrutura financeira aqui, ela se divide da seguinte maneira. Nós temos aqui em cima as receitas, as entradas. Aqui nós temos os custos variáveis. Lembrando, isso aqui é um conceito financeiro, gerencial, não é um conceito contábil, tá bom? Custos variáveis, então aqueles gastos que variam com a receita. Quanto mais eu vendo, em tese, mais gastos variáveis eu tenho. Aqui nós temos as despesas fixas, gastos fixos, né? Aqueles gastos que não variam com a receita, ou seja, independente de vender mais ou menos, eu vou ter esses gastos sempre repetidos. Então, por exemplo, a diferença do custo para a despesa. Contabilmente, o funcionário, né, salário dos funcionários são um custo para ele poder exercer a atividade da empresa, a operação da empresa. Nessa análise gerencial, isso é uma despesa fixa, porque não varia. Se ele fizesse 1.000 exames ou 5.000 exames, ele pagaria o mesmo salário para os funcionários. Tá bom? Então, um conceito de gestão financeira, não é um conceito de contabilidade. E aí, receitas menos gastos variáveis, menos gastos fixos, gera esse resultado operacional. O resultado da operação, quanto a operação está gerando de caixa. Nesse caso aqui, nesse mês, olha só, 6.892 foi o valor que essa empresa gerou de caixa. Olha o que estava acontecendo com essa empresa. Distribuição de lucro, ó, 8.963. Olha só, esse empresário, ele estava gastando, ele estava tirando mais dinheiro da empresa do que a empresa estava dando de resultado operacional. Ele estava tirando mais dinheiro da empresa do que a empresa estava gerando. E por isso que estava acontecendo esse fluxo de degradação do caixa da empresa. Porque ele estava tirando mais dinheiro da empresa do que a empresa poderia dar para ele. E sabe qual é a questão? Ele não via isso acontecendo. Ele não via. Porque essas despesas eram como pastéis. Eram como pastéis. Era o mercado que ele ia lá e gastava 300 no mercado. E depois ele ia lá e pagava o colégio das crianças. Pagava lá mais X. E depois comprava mais o tanto. Foi bem curiosa essa história com esse cliente, porque uma das reclamações que ele fez no diagnóstico foi o seguinte. Fala, Pedro, eu acho que eu estou sendo roubado aqui na empresa. Porque, cara, não tem jeito, some dinheiro desse caixa. Toda semana some dinheiro do caixa. Toda semana eu tenho que ir lá no caderninho e anotar e fazer um ajuste lá, porque o caixa nunca bate. E aí o que a gente começou a fazer? Beleza, vamos começar a fazer uma conciliação diária dessa conta caixa. E a gente começou a fazer uma conciliação diária, ensinamos lá como fazer isso, né? O saldo final de um dia é o saldo inicial do outro dia, simples assim, uma conta corrente, né? E aí o que a gente descobriu? Que na verdade, quase todo dia, ele tirava 20 do caixa para comprar alguma coisa, tirava 50 do caixa para comprar outra e esquecia. Isso ele não me falou no diagnóstico, abençoado. Ele esquecia que tirava aquele 50 do caixa, os 40, o troco, não devolve o troco. E ele não totalizava esses gastos, eram pequenos pastéis, percebe? E curiosamente, quando a gente começou a conciliar o caixa, não é que o roubo sumiu? Acabou o roubo? Eu nem duvido, tá? Eu nem duvido que essa empresa estivesse sendo furtada não, tá? Não duvido não. Eu acho que o bandido, isso é uma reflexão filosófica que me trouxe certa vez, isso foi o Mário Sérgio Cortella. Tem uma frase, né, um ditado popular que fala que a oportunidade faz o ladrão. A oportunidade faz o ladrão.
E o Cortella trouxe a seguinte reflexão: não, a oportunidade revela o ladrão. A oportunidade revela o ladrão. O ladrão já existia. Agora, quando ele está diante de uma oportunidade de roubar, ele é revelado, ele se desnuda, ele vem à tona. Então, talvez aquela oportunidade, a desorganização dessa empresa tenha revelado algum ladrão nessa história. Mas, misteriosamente, quando a gente começou a fazer a conciliação do saldo, acabou o roubo. Acabou o roubo. E aí, como o Hermes colocou aqui, ele estava sendo roubado por ele mesmo. Olha só que curioso, ele estava sendo roubado por ele mesmo. E ele não via Hermes, porque aquilo era um pastel. Era um pastel, era muito pequeno. Quando a gente começou a conciliar e lançar, e essa sacada, gente, presta atenção, fica presente para isso. Quando você começa a categorizar todas essas saídas não identificadas dentro de um grupo só, que você pode chamar de qualquer jeito, despesas... A gente muitos anos não usa mais esse termo de distribuição de lucro para não confundir com a distribuição de lucro contábil. Naquela época a gente usava dessa forma, que era a maneira da gente ensinar para o empresário. Mas você pode colocar lá como despesas pessoais dos sócios, você pode colocar lá como gastos não identificados, seja lá o nome. O importante não é o rótulo, o importante é o conteúdo. Nessa conta financeira, você lançar todas as saídas não identificadas e ou saídas de gastos pessoais que esse empresário teve. Quando você faz isso e você mostra para o empresário, ele pela primeira vez vê o valor, o total, e ele se assusta. Porque ele não imaginava que isso acontecia. Ele não tinha noção da grandeza. Quando ele viu isso, ele falou, caraca. E quando ele viu que a empresa gerava menos do que ele gastava, não fui eu que disse, foram os números que disseram isso para ele, que ele estava matando a empresa, que a família dele estava matando a empresa. Aí foi quando eu fiz aquela reflexão. Quem serve a quem? A família ou o negócio? Quem serve a quem? E aí depois que a gente começamos a mostrar esses relatórios, de todo mês a gente enviava esses relatórios de fluxo de caixa, ele começou a fazer mudanças. Porque ele viu o que estava acontecendo. E uma vez que você vê, não tem como desver. Ele viu aquilo que estava acontecendo e começou a mudar. E isso foi um processo muito interessante, que esse camarada ele mudou o estilo de vida dele e da família. Teve uma reunião que foi muito marcante para mim, que quando a gente mostrou esse relatório, começou uma verdadeira briga entre os sócios, né? Porque imagina, tinha esse sócio antigo, que estava fazendo esse jeito errado há muito tempo, ele tinha, meses atrás, já admitido uma nova sócia para botar gás no negócio, atender. Quando a sócia viu isso, a mulher surtou. Você está roubando a empresa, e foi aquela guerra, aquela briga feia. E ele se comprometeu a se ajustar. E aí eu lembro que ele tinha uma filha, tem uma filha, e essa filha ela fazia natação e fazia balé. E uma certa reunião, eu conversando com ele, e ele estava meio choroso. Assim, você via os olhos deles marejados, aquela lágrima nos olhos, porque ele estava diante da seguinte decisão, a decisão de que ele teria que tirar a filha de um dos dois, ou do balé ou da natação. E ele falando, Pedro, um dia você vai entender, porque isso, eu não estou sendo o melhor pai para minha filha. Eu não estou sendo o melhor pai, eu não estou conseguindo dar para minha filha o que ela merece. E aí eu falei, fulano, quase falei o nome dele agora aqui. Fulano, eu entendo, eu não era pai naquela época, né? Eu entendo, eu não sou pai, mas eu entendo a dor que você sente. Mas eu acredito que um pai, o mais importante que um pai pode dar é presença, é amor, é estar próximo. Inclusive a palavra presente, ela vem da presença, né? O verdadeiro presente que as pessoas podem dar umas para as outras é a presença, e não as coisas materiais, né? Isso é pouco. E foi o que eu falei com ele. O que sua filha precisa é da sua presença. E talvez o pior que você possa fazer é dar para sua filha um estilo de vida que vocês não são capazes de sustentar. Porque vocês vão estar condicionando ela a uma realidade que não vai se sustentar. E que você pode estar prejudicando o futuro da sua filha com isso. E foi um processo bem doloroso, mas ele decidiu. Ele tirou a menina da natação e deixou ela no balé, que era uma coisa que ela amava. E ele era muito orgulhoso, né, que ela dançava no balé da cidade no final do ano, lá no Colégio Marista e tal, lá no Teatro da Federal, da UFES aqui. Enfim, o que eu quero dizer, meus amigos, é que esse é um processo de reeducação. Ou de educação, né? Talvez a pessoa não tenha sido educada ou tenha sido mal educada, mas é um processo de reeducação. É um processo gradual.
tentar separar as finanças da empresa, da pessoa física, como ruptura, é a pior coisa que você pode fazer. Porque talvez você perca o cliente nessa história. E aquilo que era para ajudar ele, você se prejudicou. A melhor maneira de você separar as finanças da empresa, da pessoa física, é você totalizar os gastos. Lembra da história do pastel? Eu espero que você não esqueça dessa história, porque eu vi essa história tem mais de 10 anos, quando eu fiz meu MBA. Eu guardo ela comigo até hoje. Lembra da história do pastel? O pequeno pastel que somado, ele vira um valor muito grande. E quando você mostra isso para o empresário começa a entender e ele começa a mudar. Ele dá a chance para ele mesmo de parar de se sabotar. E com isso você fazendo esses ajustes. Depois disso, para fechar essa jornada, essa história, e abrir para perguntas, inclusive, se você tiver uma pergunta, aqui embaixo no Instagram tem uma caixinha, né? Tem um balão com um ponto de interrogação, um cartãozinho, depende da sua versão do Instagram. Manda para mim sua pergunta, se tiver algum cliente parecido, alguma dúvida. Vai ser um prazer poder te ajudar. Mas depois desse ponto, o que aconteceu? Nós combinamos o valor de Prolabore. Primeiro ensinei para ele o que é o conceito do Prolabore. Lembrando que o Prolabore é uma diferença, né, do conceito fiscal, né, do conceito legal, para o conceito semântico. Né? O Prolabore é o que é pro trabalho, labore é trabalho. É a remuneração pelo trabalho. Independente se ele vai receber isso como Prolabore na folha, fazendo a contribuição previdenciária e retenções de imposto de renda, ou se ele vai receber isso como uma distribuição de lucro. Independente do formato jurídico tributário que ele vai receber, o empresário tem que entender que o trabalho que ele faz para a empresa tem como contrapartida um prolabore, uma remuneração pelo trabalho. E que o lucro é a remuneração do capital. O lucro, você tem essa remuneração quando sobra, se sobrar. O trabalho, de maneira correta, você tem que pagar, independente de ter lucro ou não. Então, esse processo de educação desse empreendedor, a gente conseguiu definir um prolabore. E chegamos num valor, olha, esse é o valor da remuneração, que vai manter o estilo de vida que vocês conseguem manter. E ele conseguiu, depois de vários meses, isso foi uma jornada, não foi de um dia para o outro, de vários meses definir um prolabore. E curiosamente, essa história aqui é muito interessante. Junto com isso, né, como é que as coisas são? Ele em janeiro, olha só, essa empresa tinha recebido R$19 mil. Graças a essas reuniões que a gente fazia, essa reeducação, olha só o que aconteceu. Em dezembro, olha, a empresa vendendo R$35 mil, 34 mil. Isso aqui não é sazonalidade não, porque o negócio deles não tem sazonalidade de fim de ano. Eles são um laboratório veterinário. É porque ele começou a tomar medidas certas. Começou a gerenciar melhor o negócio, começou a acompanhar a gestão da empresa dele. O resultado operacional dessa empresa, que era de 6.892, em dezembro foi de 17 mil. Triplicou o resultado operacional da empresa dele. Olha, 18, 17. Por quê? Porque ele foi adotando boas práticas de gestão. Através de uma consultoria dada por uma empresa contábil. Através de um serviço. Isso que eu te mostrei aqui, quem fez essa informação não foi a empresa dele. Porque a empresa dele não sabia fazer processamento financeiro. Ela só tinha funcionários de operação. Funcionários que faziam coleta de exames, ia lá no microscópio para analisar, né, as amostras, colocava lá no hemograma, na máquina lá para fazer o hemograma, enfim, mandava exame para São Paulo para fazer exames complexos. Todos os funcionários deles eram funcionários operacionais. Nessa empresa nós fizemos um serviço de BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? É a terceirização do processamento financeiro da empresa. Se ele não sabe fazer gestão financeira, se ele não tem tempo, se ele não tem funcionário, se ele não tem software, nesse caso específico ele não tinha nada disso, ele não tinha tempo, não sabia fazer, não tinha funcionário, não tinha software. O software dele era um sistema que só atendia a parte laboratorial. Não tem problema, deixa que a gente faz o processamento financeiro. Então nós começamos a fazer o processamento financeiro. Com isso a gente começou a separar o que eram despesas operacionais de despesas não operacionais. Começamos a conciliar os saldos e transformamos a vida da empresa. E eu vi alguns comentários aqui, nossa, eu preciso dessa planilha, Isso não é uma planilha, isso é um sistema, é um software. Mas é um software que ele não é autoalimentado. Não existem softwares autoalimentados. O software precisa da interação humana. Isso é um serviço chamado de terceirização do departamento financeiro. Os mais chiques chamam de BPO financeiro, mas é a terceirização do financeiro. E se você quer aprender a fazer terceirização do financeiro como eu fiz e transformar esse tipo de situação, ajudar o empresário a crescer, ajudar o empresário a separar suas finanças,
reeducar o empresário. Olha só quanta informação, quanto conhecimento, coisas que vão ficar pro resto da vida para esse empresário. Quanta coisa ele ganhou através de um serviço que é o serviço de BPO financeiro. Se você quiser aprender na prática como funciona o BPO financeiro, você não pode perder a semana do Contador Anticrise. Porque lá na aula 2, não, mentira, na aula 3, na aula de quarta-feira, eu vou te ensinar um passo a passo como você fazer BPO financeiro. Do 0 ao 1000, do básico ao avançado, do início ao fim. Como você começa e como você termina, para você ser capaz de fazer essa mesma informação que eu fiz. De maneira ainda mais fácil, ainda mais poderosa, porque hoje existem várias ferramentas que fazem muito mais. Eu vou te mostrar dashboards automatizados que vão levar o BPO financeiro para um outro nível. Se você quer aprender a fazer isso na prática, você não pode perder a semana do Contador Anticrise. Porque é lá onde você vai aprender isso. É lá onde eu vou te ensinar isso. Para você também mudar a vida dos empresários. Para você também ser capaz de fazer isso. Você pode. Você só precisa aprender como. Não te ensinaram como fazer isso. A faculdade não te ensina isso. O mercado de trabalho não te ensina. Você precisa aprender com quem faz. Então, se você é como a Mônica, precisa urgentemente para ajudar as empresas. Mônica, Ellen, Camila. Encerrando a live, você vai digitar no seu navegador contadoranticrise.com.br. Lá nessa página você vai colocar o seu e-mail e confirmar sua inscrição. Ponto. Você já vai estar inscrito ao evento online, um evento gratuito, para te ensinar como ajudar as empresas. E com isso ajudar a si próprio. Porque quando você faz esse processamento financeiro, de uma maneira mágica, o empresário te valoriza mais. Olha, te dando um exemplo concreto, olha. Vou mostrar aqui dados desse cliente. Olha só que interessante. Tem aqui duas categorias, tá vendo? Assessoria financeira e assessoria contábil. Assessoria contábil, na assessoria contábil, o que a gente faz? A gente fecha a folha de pagamento, a gente fechava impostos, fazia demonstrações contábeis, cuidava de alvará e certidão. Tudo isso com norma técnica, com legislação, com multa, se não for cumprido. Isso está na assessoria contábil. Olha só quanto essa empresa nos pagava. Ela nos pagava meio salário mínimo. Esses valores estão menores aqui porque eles indicavam clientes. A gente tem um programa de indique e ganhe, né? Quando ele indicava cliente, ele não pagava honorário. Então aqui, ó, nosso honorário contábil era esse, R$440, meio salário mínimo. Olha só, para fazer assessoria financeira, que é o BPO financeiro, que é tão somente produzir essas informações, tá? Alimentar um software para fazer essas informações. Eu não preciso seguir CPC, não preciso seguir FRS, não tem SPED, ECD, SF para mandar, não tem DEFIS, não tem nenhuma obrigação acessória. Ele pagava o dobro. Tá vendo? Eu fazia isso com estagiário. Então, você tem um serviço que seus clientes hoje podem te pagar o dobro para fazer um serviço com muito menos atividade. Essa é a diferença da assessoria contábil e da assessoria financeira. E por que não fazer os dois? Então, uma empresa que faturava R$20 mil me pagar R$1.200 por mês. Por quê? Porque a gente sabe fazer, a gente se diferencia. Se você quer aprender a fazer, se você quer se diferenciar, você não pode perder Semana do Contador Anticrise, nesse evento que eu vou te ensinar a fazer isso na prática. E com isso, meus amigos, encerramos essa live de hoje. Eu te ensinei como você faz para convencer o cliente a separar as finanças da empresa, finanças pessoais da empresa. Vamos recapitular rapidinho. Por que isso acontece? Por um erro de educação financeira. O povo brasileiro não teve educação financeira, infelizmente. Mas lembra o que eu te disse? Todo problema é uma oportunidade. É uma oportunidade fantasiada. Se esse problema existe, é uma oportunidade para você ganhar dinheiro com ele. Então vamos resolver esse problema. Como você resolve isso? Adianta tirar o cigarro da boca do fumante? Se ele fuma há 30 anos, não adianta. Ele vai dar um jeito de fumar de novo. Você não pode fazer essa ruptura. Você tem que fazer isso gradual. Como é que você faz? Não separa as finanças dele. Faz a conciliação, faz BPO financeiro da empresa dele. E separa o que é despesa operacional das despesas não operacionais. O que é despesa da empresa e o que é despesa que não é da empresa. Com isso, você vai dar clareza para ele. Ele vai enxergar o que ele está fazendo com a empresa dele. Ele vai enxergar os pastéis, lembra? Qual o gasto que esse vício dele tem, os pastéis. Uma vez que ele vê os pastéis, você começa a educação. E aí você é capaz de combinar um prolabore, de combinar uma remuneração fixa, que a empresa seja capaz de pagar e que ele seja capaz de adequar a família a essa remuneração. E aí você resolve o problema. Essa é a solução que funciona. Outras soluções, não sei se funcionam. Para você mudar consistentemente, você precisa mudar esse hábito dele. Para você mudar esse hábito dele, você tem que mudar a mentalidade dele. Esse é o caminho.
Beleza? A Ellen fez a pergunta, e a gente faz pagamentos? Eu vou explicar isso com detalhes na semana do Contador Anticrise, Ellen, mas pagamentos não. Geralmente pagamentos ficam com o empresário. Você não deve ter o token do empresário, né? Para sua segurança, para a segurança dele, o ideal é que você não tenha autorização para pagar. Até porque se eventualmente tem uma despesa, uma saída de dinheiro que ele não reconhece, ele pode desconfiar de você. Então, o ideal é que não tenha pagamento nessa história, que você vai apenas conciliar. Na prática, é fazer contabilidade em tempo real, só que com sistemas mais rápidos e mais fáceis. Tá bom? Então, gente, espero vocês na semana do Contador Anticrise. Se você quer aprender a fazer isso também com os seus clientes, eu posso apostar que você tem muitos clientes como esse. Se você quer aprender a salvar esses clientes e ganhar dinheiro com isso, eu vou te ensinar na semana do Contador Anticrise. Vai lá, terminando a live, digita no seu navegador, então me manda mensagem direto aqui no Instagram, que eu te mando o link, estou te esperando. Tá bom? Então, beijo no coração, bom final de semana. Tchau, tchau.